A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Hoje nós estamos reunidos para a nossa lição de número 12, cujo título é: O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Para tratar dessa lição tão especial, eu tenho a honrosa companhia do meu amigo, professor Cristiano. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, Jesus Fernando, a paz do Senhor, aluno EBD, que está nesta manhã de domingo nos acompanhando. Fique conosco. Bom, vamos para a nossa aula, né? A gente já está chegando no final desse trimestre tão abençoado e hoje nós vamos falar de um personagem da mais alta relevância. Bora para a nossa lição. O texto áureo encontra-se no Salmo 34, o verso 17, e diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Objetivos da lição: explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões, mostrar a importância de termos uma vida de oração, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Textos de referência: Daniel capítulo 6, nós faremos a leitura de alguns versículos. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Bom, você já deve ter percebido aí que hoje nós vamos falar de Daniel. Na nossa aula de número 11, nós tratamos um pouco sobre os companheiros de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, cujo nome foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel e sobre as muitas qualidades, as muitas virtudes deste servo de Deus e como ele se comportou diante de um cenário desfavorável. Eu quero começar esse momento do comentário já ouvindo o nosso professor Cristiano. Meu amigo, conta um pouco para a gente sobre Daniel, as suas considerações iniciais sobre esse tão abençoado servo de Deus. Sim, professor Leandro, é bem verdade que o livro de Daniel é um fato, até mesmo, que nós encontramos na narrativa, tanto histórico como profético, é conhecido também como o livro das revelações também. E diante do cenário aonde Daniel ele se encontrava, é interessante que o autor ele aponta para essa biografia que a fidelidade de Daniel. No entanto, que nós observamos essa palavra fidelidade, no latim significa fidelis, uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquele que assume. A característica dessa palavra fidelidade nos traz leal, confiável, honesto e verdadeiro. Me chama a atenção diante da fidelidade de Daniel para com Deus. Ele sabia o compromisso com aquilo que ele assumiu, a sua integridade para com Deus. Veremos em decorrer dos tópicos a história deste homem chamado Daniel, professor. Professor Cristiano, é muito especial. A gente percebe aqui já no tópico 1 que o nosso comentarista vai falar um pouco sobre o fato de Daniel manter a sua identidade.
a gente abordou um pouco desse assunto. Eles são trazidos de Judá, mas parece que pelo fato de nós tomarmos conhecimento de que Daniel vai ter sucesso, vai ter êxito, vai lograr êxito diante da Babilônia, diante do Império Médio-Persa, parece que Daniel foi fazer um intercâmbio. E é muito interessante, a gente percebe isso, o comentarista vai tratar, Daniel foi levado como cativo, não como estudante. E ele vai ver o sonho de uma juventude sendo dizimado, destruído, dissipado. Ele vai perder a família, ele vai perder amigos. E se eventualmente havia planos, havia projetos, naquele momento seria natural que Daniel perdesse esses planos, esses sonhos e deixasse de sonhar. Mas aí o nosso comentarista vai tratar no primeiro tópico que, apesar disso, Daniel se mantém, ele mantém a sua identidade. Ele vai chegar numa terra estranha e, apesar da oferta de manjares do rei, ele firma no seu coração um propósito. E é muito especial, a gente falou um pouco sobre isso na lição anterior, você perceber que esse jovem estava disposto ainda assim a viver o que Deus tinha para ele. Fala um pouco para a gente sobre o tópico 1, sobre essa manutenção de identidade de Daniel. É bem verdade, professor, que Daniel, a qual ele não foi simplesmente estudar ou fazer um estágio em Babilônia. Era um costume babilônico, assim, que toda a comida que o rei comia, bem como o seu vinho e todas as suas especiarias, ele oferecesse, professor, para todos aqueles que estavam diante do seu reinado. E este jovem que foi levado cativo nos dias dos comentaristas, no ano de 538 a.C., ele, longe dos seus pais, longe dos seus familiares, longe do seu povo, ele escolheu a não se contaminar, a não usufruir daquilo que foi oferecido a ele. Não se assentou na mesa a participar diante daquele banquete. Eu fico imaginando, professor Orlando, quais seriam as especiarias que o rei ofereceu para Daniel e os seus amigos. Um jovem que estava longe de todos pertencentes diante da sua linhagem, estava no palácio real, não simplesmente para fazer um estágio, mas sim aos olhos de Deus, para ser testado ou provado diante da sua leitura que me ouve aqui nessa manhã, mas ele não perdeu a sua integridade. Me recordo de Moisés, fazendo um paralelo, que quando Moisés ele saiu diante de uma localidade, ele, logo no seu nascimento, ele preferiu não se contaminar também com as especiarias que foram oferecidas para ele no palácio. De certo que ele estava longe dos seus familiares, professor Leonardo, mas a sua integridade, mesmo no palácio, ela estava ilibada. Aquilo que estava dentro do seu coração, da sua alma, a sua fé em Deus, ele preferiu escolher e escolheu assim a sofrer com o povo de Deus. A gente vai ter a continuidade desse assunto, porque Daniel é cheio de qualidades, cheio de virtudes, e o nosso comentarista ele frisa bastante a questão da integridade, e é realmente especial a gente notar que Daniel era realmente íntegro. O bispo
ele vai fazer um comentário no seu livro, no livro de apoio desse trimestre, e ele vai falar que a vida de Daniel vai provar que o homem não é produto do meio, como afirma o pensador John Locke. E isso é uma expressão que a gente ouve bastante, que o homem é produto do meio. E a gente cresce assim, e aí a gente percebe que realmente a sociedade vai influenciando, vai moldando o caráter das pessoas. E aí a gente encontra na Bíblia um Daniel, que está numa outra cultura, que está exilado no cativeiro, e que apesar disso, ele não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus valores, e mesmo inicialmente sem saber o que Deus tinha reservado para ele está disposto a se manter fiel a Deus, independente do que vai acontecer. Eu acho realmente especial, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas se deixam levar pelo senso comum, pelo que a maioria acredita ser verdade, e a gente abre mão de coisas realmente importantes. E Daniel vai nos dar esse exemplo, professor, de que valores, princípios, isso é inegociável. Fala um pouco mais para a gente sobre esse rapaz. Isso é muito bom, professor Lano, a respeito daquilo que ele não negociou a sua integridade para com Deus. O interessante também, a respeito de uma pensadora chamada Rita Godoy, ela nos diz assim: vivemos em tempo de crise existencial, ansiedade, pânico, economicamente falando também, e tantas outras crises. Sua evolução pode ser maléfica ou benéfica, depende de nossa visão. Podemos aproveitar a ocasião para evoluir, crescer e amadurecer, ou viver à mercê de todo o desequilíbrio existencial. Professor Verano, diante do cenário que Daniel ele estava inserido, não deixando o meio assim o desenvolver, e também não deixando o meio assim o modelar o teu comportamento, ele escolheu viver uma vida íntegra com Deus diante das crises a quais todos que estavam diante daquela região estavam exilados, não estavam a passeio, não é verdade? E mesmo diante desta crise, Daniel, ele se comportou integralmente fiel para com o seu Deus. Bom, a Bíblia é muito linda, e quando a gente começa a leitura do livro de Daniel, a gente começa falando um pouco sobre essa escolha de não experimentar o manjar que o rei estava propondo e oferecendo. Mas aí a gente chega mais adiante num momento bastante delicado. Que momento é esse? Bom, o texto sagrado vai nos contar que o rei tem um sonho, professor. Ele tem um sonho e ele não entende. E aí ele quer entender. Só que ele faz uma coisa diferente. Ele manda chamar todos os sábios, todos os entendidos, os astros, os astrólogos. E ele não quer só a revelação, a interpretação do sonho. Ele quer que eles contem qual foi o sonho. E aí ele percebe que ele está estão tentando enganá-lo, enrolar. Conta pra gente o sonho. Não vou contar. E aí é onde ele decreta que se ninguém fizesse saber qual era o sonho e a sua interpretação, ele ia matar todos. E isso incluía Daniel. Daniel então se apresenta para o rei e diz: rei, você não vai ter que matar ninguém não. E aí nesse momento ele se retira para falar com aquele que revela o oculto, o profundo e o escondido.
E é nesse momento que Daniel vai aparecer de uma maneira bastante relevante na história, porque Deus vai dar a revelação do sonho e a sua interpretação, e Nabucodonosor vai reconhecer que o Deus de Daniel, o Deus daquele moço que se mantinha íntegro, era um Deus que revelava, era um Deus poderoso. E a vida de todos os outros foi salva porque tinha um rapaz que não havia perdido o contato com Deus. A história continua, professor. E apesar de ser belíssimo esse cenário, esse momento, a gente tem agora uma mudança de reinado. A Babilônia é conquistada e Daniel continua se destacando. Esse moço era diferenciado mesmo, professor? Conta pra gente. É bem verdade, professor Yolanda, que diante da crise, a qual, até diante de uma troca de um rei, bem colocado pelo nosso professor Fernando, Daniel foi um homem notável, um jovem notável. No entanto, que a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, diferenciado entre outros jovens. E a comunhão que Daniel ele tinha, diferenciada em um mundo indiferente aonde ele estava, ele propôs, professor Fernando, a fazer a oração, a ter uma intimidade com Deus. 3 vezes ao dia ele abria a janela do seu quarto para as bandas de Jerusalém e falava com o Senhor teu Deus. E é de certo que algumas pessoas que estavam ali, professor Fernando, entre estes, tentaram tramar sobre a vida de Daniel, mas não acharam algo algum sobre a vida deste rapaz para incriminá-lo. E alguém teve, nos diz uma palavra técnica a qual nós utilizamos, um insight, uma ideia. Nós vamos simplesmente conseguir ter êxito sobre a vida desse jovem se nós assim tramarmos contra aquilo que ele está fazendo, que é diante da lei do seu Deus. E eles, por bem, convenceram a este rei, professor Hernando, a lançar um edito. E a palavra do rei, professor Hernando, não poderia voltar atrás. A palavra do rei não poderia ser revogada. E Daniel, mesmo assim, ele continua íntegro, mesmo diante do edito do rei. Ele simplesmente no teu coração: eu vou buscar o meu Deus, haja o que houver, a minha intimidade, o meu relacionamento, o céu está aberto diante deste quarto, eu não vou fechar, professor Hernando. Que coisa linda. A nossa revista vai fazer uma citação, professor, do filósofo Francis Bacon, que o ciúme não tira férias. É muito especial ouvir essa história aqui, com muita propriedade, você relatou agora, porque Daniel se destacava. Daniel continua chamando a atenção pelas suas virtudes, mas isso não isenta ninguém de sofrer retaliação, opressão, perseguição. E como foi muito bem apontado, eles começam a procurar ocasião contra Daniel, mas não existe. Aliás, eu acho bastante oportuno compartilhar algo que eu li recentemente e eu realmente achei muito interessante. Quando a gente olha para os grandes nomes da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, muitos deles que inclusive nós abordamos nesse trimestre,
a gente percebe que em alguns momentos eles tiveram um vacilo, até um pequeno desvio de conduta. A gente vai ver Abraão mentindo, a gente vai ver Isaac mentindo, a gente vai ver Jacó enganando, Moisés vai matar um homem, Davi vai cometer adultério e também vai colocar um homem para ser morto intencionalmente. E são muitos os outros exemplos que a gente vai encontrar. E quando a gente olha para a história de Daniel, a gente não encontra. Se a gente fizer exatamente o que fizeram aqueles prefeitos, aqueles governadores, e buscar na história de Daniel, a gente não encontra. Tanto que recentemente o nosso pastor presidente, a quem a gente manda nesse momento um abraço, ele ministrou aqui que a janela está aberta, fazendo referência à história de Daniel, porque Daniel tomou conhecimento do edito do rei. Ele não fez desconhecendo a situação, ele sabia que uma lei tinha sido escrita e lavrada e que ele não podia fazer o que ele fazia de costume. Mas Daniel não vai abrir mão do seu relacionamento com Deus. Relacionamento esse que ele vai trazer lá de Jerusalém, ele vai trazer de Judá, mas ele não vai perder mesmo na Babilônia. Ele não vai perder mesmo em meio aos medos e persas. Daniel não abriu mão da sua integridade e também não abriu mão do seu relacionamento com Deus. Isso é lindo, porque eu vou ceder agora a oportunidade para o professor Cristiano continuar essa história, porque Daniel vai ser flagrado fazendo o que ele fazia de costume, que era a sua oração, falando com o Deus de Israel. E agora havia uma determinação real para quem fizesse, para quem contrariasse essa lei. E me parece agora, professor, que Daniel vai ser punido. Conta pra gente. É bem verdade, professor Orlando, diante desta colocação a qual você trouxe nesta manhã a respeito de Daniel. Mesmo com a punição a qual Daniel ele teve, o que me chama a atenção neste relacionamento que ele tinha para com Deus, que mesmo na situação desta punição, o Deus que livrou a Daniel sempre estará com você que está aí na sua casa. E o que me chama também a atenção, professor Orlando, que é o excesso, tópico 3, o perigo da vaidade, o excesso de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. O rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise da sua vida. A perspectiva de ser tratado por Deus foi por demais atraente para o rei. E assim, mesmo assim, ele teve fé em meio aos invejosos. O que me chama a atenção a respeito da inveja, porque a inveja é algo que apodrece os ossos. Ela vem de dentro para fora. E tem um certo autor, professor Hernando, que eu gosto muito e acompanho, que é o filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. E diante de um dos seus livros, ele traz um tema: qual é a tua obra? Professor Hernando, Daniel estava fazendo uma obra muito grande. O legado que Daniel ele deixou não simplesmente para com aqueles jovens, o livramento que Deus deu a Daniel, através de Daniel, para com aqueles jovens,
Este relato nós estamos tratando aqui nesta noite, professor Hernando. Quantos mil anos passou? E nós estamos relembrando a história de Daniel e vivenciando, experienciando também, tendo essa experiência, que o mesmo Deus que livrou a Daniel diante daquela crise e diante do edito do rei Dário, é o mesmo Deus a qual nós servimos, professor. Eu particularmente sinto a presença de Deus quando nós desfrutamos da história e da vivência de fé e da intimidade a qual Daniel ele tinha para com Deus. Glória a Deus. É muito especial, realmente. A gente pode sentir a presença de Deus. Daniel era um jovem diferenciado, e isso não foi garantia de que ele não fosse passar por problemas. Na nossa revista do professor existe um comentário que foi retirado, foi extraído de um dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes, e diz assim: Daniel foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. Sua integridade não o livrou da inveja, fúria, astúcia e perseguição dos corruptos, mas Deus o sustentou em seu quarto de oração e fechou a boca dos leões na cova da morte. Mesmo que você morra por causa de sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Daniel enfrenta a conspiração de seus inimigos não com armas carnais, mas com oração. Professor, que coisa linda! Eu queria as suas considerações finais, e a gente vai encerrar essa aula tão abençoada desse jovem tão exemplar para a nossa geração. Professor Hernando, quando nós falamos a respeito de oração, este relacionamento a qual não somente Daniel nós encontramos na Bíblia teve para com Deus, nós observamos homens e mulheres que foram provados diante de uma fornalha da aflição, angústia na alma. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, todos estes homens tiveram uma vida de oração para com Deus. A oração, o falar com Deus, esta proximidade com o céu, e diante aquilo que Daniel ele estava passando, este momento de crise, do edito do rei Dário, professor Hernando, tudo conspirava para que Daniel pudesse parar no meio do caminho, parar de orar, parar de ter este relacionamento, esta proximidade com Deus. Mas o que alegra meu coração é que ele não fechou as portas, não simplesmente do seu quarto e as janelas do seu quarto, porque se ainda ele fechasse as portas e as janelas, o céu estaria aberto sobre a vida de Daniel. Aqui nesta manhã, creia, o céu está aberto sobre a tua vida e sobre a vida da sua família. Glória a Deus, a gente está chegando no final dessa aula abençoada. Nossa conclusão diz assim: os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, reunir a sua família
Nós vamos falar com Deus acreditando que o Deus que fechou a boca dos leões para poupar, para preservar o seu servo, Ele é poderoso para intervir nesse momento, seja qual for a sua necessidade. Então ore conosco agora. Pai, nós estamos na Tua presença e Te glorificamos por isso. Nós Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e aprender de Ti. Pai, o nosso desejo é colocar em prática o que temos ouvido, para que possamos viver milagres mesmo em meio às crises. E Daniel é uma excelente referência para as nossas vidas, porque ele não se deixou manipular, ele não se deixou moldar pelas influências e interferências do meio em que ele vivia. E nós queremos, Senhor, que o nosso contato, que o nosso relacionamento contigo seja irretocável, inegociável, porque nós queremos viver para Ti, queremos viver os Teus projetos e os Teus planos. Por vezes, assim como aconteceu com Daniel, as coisas não fazem sentido, mas nós acreditamos que o controle ainda é Seu. Então nos ajuda, Senhor, a permanecermos íntegros e fiéis para vivermos o que o Senhor tem para nós. E que mesmo em meio a uma sociedade corrompida, nós possamos ser referências. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para que vidas sejam poupadas e o Teu nome seja glorificado. Cuida dos Teus filhos. Cuida dos Teus servos. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Guarde o que você tem aprendido no seu coração. Aqui fica a nossa gratidão pela sua companhia. Obrigado por abrir as portas da sua casa. É sempre uma alegria estar na nossa companhia. Aproveito para registrar a alegria de ter estado na companhia do meu amigo, o professor Cristiano. Obrigado, amigo, Deus abençoe. Foi uma manhã muito rica e é sempre bom ouvir Deus através da sua vida. E fica também aqui o nosso convite para a nossa lição de número 13, a nossa última aula do trimestre. Perseguido, mas não derrotado. Nós vamos falar também de um servo de Deus que fez a diferença na história. Lembre-se sempre, a IBD, a Demauá, é feita para você. Que Deus abençoe.